Olá, amigos do canal Geomasa, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela que nós passamos a limpo o que aconteceu nas semanas do ano. E hoje, 7 de maio, é claro que já venceu a primeira semana do quinto mês do ano de 2020, nós que enfrentamos a grave crise causada pela pandemia da Covid-19. E na sexta-feira, dia 1º de maio de 2020, dia do trabalho, dia do trabalhador, a edição da Folha circulante era de número 33.266, centésimo ano de circulação da Folha de São Paulo, jornal que foi inaugurado no dia 19 de fevereiro de 2021. E a manchete dizia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, reclama de decisão política e é criticado por Supremo Tribunal Federal. Integrantes do Supremo saem em defesa de Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que desautorizou o presidente da República, que barrou nomeação de amigo do presidente para cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Na página A11, nós destacamos uma manchete do setor mundo, uma manchete internacional, em que Estados Unidos pressionaram espiões para ligar vírus a laboratório chinês. Então, na verdade, não foi uma investigação, foi uma pressão dos Estados Unidos para que os espiões dissessem que foi a China que fabricou este vírus. Nada mais mentiroso, como aqui nós já havíamos comentado. Órgãos de inteligência afirmam que não há provas conclusivas dessa teoria. Então, são os próprios órgãos de inteligência dos Estados Unidos que queria atribuir à China esta bobagem sem tamanho. Muito bem, gente. Agora, no dia 2 de maio de 2020, a Folha de São Paulo destacava: presidente da República Jair Bolsonaro ameaça demitir quem não der cargo a Centrão. Com medo do impeachment, o presidente da República Jair Bolsonaro está pressionando os ministérios a dar cargos para os deputados federais e senadores que compõem o chamado Grupo do Centrão, para que ele tenha apoio, para que em caso de um processo de impeachment, este processo seja arquivado. Demonizado pelo presidente na campanha, o Centrão, grupo agora ganha convite para segundo e terceiros escalões. Na página A13, nós destacamos mais uma manchete da seção Mundo que diz: líderes bem-sucedidos no combate a vírus unem empatia à postura firme, mostrando então qual é a postura daqueles que estão vencendo o coronavírus? Muito diferente da do presidente do Brasil. Então vou reler a manchete. Líderes bem-sucedidos no combate a vírus unem empatia à postura firme. Segundo analistas, faltam solidariedade e acolhimento da população a Bolsonaro e Trump, dizendo que líderes como Jair Bolsonaro do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos
perderam muito cacife político, cacife eleitoral, a não mostrar preparo para enfrentar a crise. No domingo 3 de maio de 2020, dizia a Folha: leitos públicos de UTI devem acabar na maioria dos estados, falando então que nós teríamos, em muitos casos, atingido o limite máximo para acolher os doentes da Covid. Até fim de junho, mais da metade do país pode ficar sem unidades do Sistema Único de Saúde ou privadas para doença grave. E aí, na página A13, nós destacamos mais uma manchete da seção Mundo: vírus pegou Europa distraída e alívio revelou esqueletos, mostrando que a União Europeia não estava preparada para uma pandemia, assim como todo mundo, é claro. Mas a Europa estava muito despreparada. Entenda o impacto da pandemia no continente e que legado a crise pode deixar. Numa reportagem de página fechada, de página inteira, a Folha de São Paulo fala as causas e as consequências da pandemia no continente europeu, sobretudo na União Europeia. Na segunda-feira, 4 de maio de 2020, a manchete principal do jornal era: presidente da República Jair Bolsonaro vai a ato, diz ter apoio militar e desafia o Supremo Tribunal Federal. Após se reunir com chefes das Forças Armadas, presidente afirma que chegamos ao limite, dizendo que tinha apoio das Forças Armadas para promover uma intervenção militar no Brasil. Na página A9, nós destacamos na seção Mundo: vírus pode gerar 29 milhões de novos pobres na América Latina com raiva. Projeção indica a maior retração da história do PIB da América Latina, repleta de surtos sociais antes da Covid-19. O ano passado, a América do Sul, sobretudo, havia passado por uma onda de agitação impressionante, inclusive no estável Chile. Estas ondas de manifestações adentraram ao ano de 2020, mas ficaram mais significativas com a pandemia, o que gerou o empobrecimento e o decréscimo da economia. Terça-feira, 5 de maio, a manchete da Folha de São Paulo era: novo diretor da Polícia Federal assume e acata pedido de presidente da República Jair Bolsonaro. Rolando de Souza muda a Superintendência do Rio, foco de interesse do presidente, onde ele vinha sendo investigado, assim como seus filhos. Página A12. Na seção Mundo, nós temos a seguinte manchete: Ilha Britânica será laboratório de programa de testes e rastreamento. A ilha de White, onde a Rainha Vitória passava o verão, tem 141 mil habitantes e seu acesso é só por barco. E ali será feito então essa experiência social para lidar com a coronavírus, tanto em programa de crescimento e decréscimo da doença, bem como o rastreamento das pessoas que são contaminadas. E esse rastreamento, evidentemente, será utilizado para outras informações.
Na quarta-feira, 6 de maio de 2020, na edição da Folha de São Paulo, número 33.271, quero apenas uma, a do Rio, escreveu Jair Bolsonaro ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que ele queria controlar a Polícia Federal no Rio de Janeiro, evidentemente, para não ser investigado. Em depoimento, ex-ministro mostra mensagem do presidente pedindo troca da chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Destacamos também a página A16, um fato importante na seção Mundo. Voltamos aos Estados Unidos, em que se diz que republicanos que fecharam depois reabrem antes nos Estados Unidos. Governadores aliados de Trump flexibilizam medidas de isolamento em país que é epicentro da pandemia, colocando a população norte-americana com mais de 1.200.000 infectados e mais de 70.000 mortos, numa situação de risco muito complicada. E por fim, a quinta-feira, 7 de maio de 2020, que encerra a primeira semana de maio, a Folha de São Paulo, no seu 100º ano de circulação, na sua edição 33.272, diz o seguinte: conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais, mostrando o quanto o governo deve gastar emergencialmente para passar por cima da crise da Covid-19. Análise de órgão do Senado mostra que o governo deve desembolsar 30 bilhões de reais a mais que o previsto. E por fim, a página A17, nós temos uma notícia da seção Mundo. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, anuncia relaxamento para 11 de maio. Reino Unido lidera número de mortes na Europa e é o segundo no mundo, mas taxa de contágio está abaixo de 1, dizendo então que o Reino Unido já atingiu o pico e que, portanto, agora está na descendência. Sendo assim, temerosamente, o premier Boris Johnson, que aliás foi acometido pela Covid-19, ele anuncia para 11 de maio as medidas de relaxamento contra o controle social que vinha sido aplicado no Reino Unido. Desta forma, meus caros, ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal do Maza, que analisa as manchetes diárias. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.